Telesdon é um monstro semelhante a um verme, que apareceu pela primeira vez no episódio 22 da série original de Ultraman, em 1966, sendo controlado pelo povo do subterrâneo, na tentativa de escravizar o povo da superfície. Telesdon possui pele marrom com aparência rochosa, lembrando rocha vulcânica ou solo endurecido. As dobras e saliências da pele dão a impressão de escamas fossilizadas ou de um corpo formado por barro compactado, que destaca o aspecto de criatura subterrânea. Braços curtos, porém fortes para escavar a terra, cauda curta, sua cabeça é longa com um grande bico afiado e ele possui uma pequena vela dorsal que termina num enorme espinho pontiagudo. O Telesdon visto em Ultraman Power Run possui algumas dessas características, com algumas a mais, com uma pele mais escamosa, olhos menores e sua cabeça é mais reptiliana, além da cor de seu corpo ser muito mais puxado para o cinza. Quando não está sob o controle do povo do subterrâneo, Telesdon é pacífico quando isolado, mas quando é despertado contra sua vontade, se torna extremamente destrutivo. Ele vive em túneis subterrâneos e sobe à superfície à noite tanto para se alimentar quanto para defender seu território. Enquanto o povo do subterrâneo tentava controlar Shin Hayata para usar o poder do Ultraman contra a humanidade, eles enviaram Telesdon, que emerge da terra e começa a destruir Tóquio, demolindo vários prédios e até um viaduto. A patrulha científica chega ao local e ataca o monstro com napalms, mas isso apenas o irrita. Telesdon revida com seu raio de calor que acerta a asa da nave, forçando-os a pousar. Enquanto isso, o Ultraman se materializa e com sua luz destrói completamente o povo do subterrâneo, e depois sobe à superfície para enfrentar Telesdon. O gigante o agarra e o imobiliza no chão, depois o tira de cima, o jogando contra um prédio. Mas Telesdon se levanta e o derruba no chão. Em seguida, o chuta e o imobiliza, mas o Ultraman o afasta novamente e começa a espancar o Kaiju, o jogando violentamente contra o chão inúmeras vezes até Telesdon sucumbir e falecer. Algum tempo depois, Jerônimo, com o plano de conquistar a Terra, revive Telesdon e Doraco. Ambas as criaturas se enfrentam com Telesdon mordendo o braço de Doraco, mas logo são interrompidos pelo rugido de Jerônimo. Horas depois, a patrulha científica, acompanhada de Pigmon, aparece e se divide, com Arashi, Akiko e o capitão indo enfrentar Telesdon. O Kaiju resiste ao primeiro ataque, mas então os três unem o poder das armas num ataque triplo, atingindo Telesdon fatalmente. O monstro agoniza de dor antes de morrer novamente. Em Ultraman Power Run, Telesdon emerge debaixo do chão e começa a caminhar em Los Angeles, destruindo os prédios no processo. Al Winner foi até o local, mas assim que amanheceu, Telesdon voltou para o subsolo. Na noite seguinte, Telesdon voltou para a cidade. Al Winner tentou afastar o monstro com lanternas, mas o monstro nem se incomodou. Então começaram a atacar a criatura, mas isso também não funcionou. Após uma briga com o povo do subsolo, Kinishi Kai se transformou em Ultraman Power Run para lutar contra o Kaiju. Ambos avançam, com o Telesdon dando um tapa e depois jogando o Ultraman no chão. O Kaiju avança, mas o gigante o chuta, fazendo a criatura cair no chão. O Ultraman avança, mas Telesdon o afasta. Após se levantar, o Kaiju tenta golpeá-lo, mas o Ultra se defende e revida com um soco. Depois ele levanta Telesdon e Al Winner dispara em seus olhos. Depois o Ultra o joga no chão e dispara seu raio Special, destruindo Telesdon de uma vez por todas. Logo após pousarem no planeta Boris, o capitão da Zap Space, Hiroshi Hyuga, e seus dois integrantes, Jun Haruna e Koichi Oki, partiram para procurar por vida humana, mas só encontram uma base destruída. De repente acontece um terremoto e Telesdon emerge do chão. Logo após, Sadora aparece de trás de um morro e ambas as criaturas se encaram, até que ambos avançam e se chocam um com o outro. Sadora agarra o pescoço de Telesdon, mas o mesmo o chuta no estômago e o joga pelas costas. Sadora agarra a cabeça do adversário e o afasta com um golpe. Os monstros continuam a luta, até que de repente, Red King aparece e interrompe a briga, espancando tanto Sadora quanto Telesdon. Após a morte de Sadora, Red King voltou sua atenção para os humanos, porém Telesdon se recuperou e voltou a enfrentar o Kaiju maior.
trombando com ele e agarrando sua cauda, apenas para ser arremessado no chão e depois espancado. Mas diferente de Sadora, Telesdon consegue equilibrar o combate até que ambos desistem e cada um segue seu rumo. Mais tarde, Telesdon retornou, perseguindo Haruna e Masahiko. Haruna até tenta disparar contra o monstro, mas Telesdon revida com seu raio de calor, até que Rei aparece e envia Gomora. Telesdon e Gouza se aliam e juntos lutam contra Gomora, mas ambos são dominados, com Gomora espancando Telesdon. O mesmo dispara seu raio de calor, mas Gomora retalha com seu raio de onda oscilatória, causando um choque de raios. O raio de Gomora é mais forte e vence a disputa entre os raios, acertando Telesdon em cheio, causando sua morte. Dias depois, após Buton emergir debaixo do chão, ele cria 3 anomalias espaço-temporais, invocando 3 Kaijus, Neronga, Telesdon e Red King. Neronga avança, mas não é páreo para Gomora, obrigando Telesdon a ir ajudá-lo, e até consegue afastar Gomora, apenas para levar 2 caudadas seguidas. Telesdon revida com um raio de calor, que distrai Gomora, e ambos os monstros conseguem levar a melhor. Rei invoca Litra para ajudar. Telesdon dispara seu raio, mas Litra desvia e revida com uma bola de fogo, nocauteando Telesdon. Após um tempo, Telesdon se levanta e tenta disparar seu raio em Gomora, que desvia, fazendo com que o raio acertasse Neronga sem querer, matando-o. Então ele muda seu foco para Litra, mas a mesma desvia várias vezes até atrair o raio de Telesdon para uma das antenas de Buton, a destruindo e acabando com a distorção espaço-temporal. Após isso, Gomora dispara seu raio em Telesdon, matando o Kaiju numa explosão. Assim que um Rayonix etoniano se encontrou com um Alien Rock também Rayonix, ele invoca Telesdon para lutar contra o Doraco. Ambos os Kaijus avançam, com Telesdon dando uma cabeçada voadora, mas Doraco revida, agarrando a perna de Telesdon e o jogando no chão, antes de golpeá-lo no rosto. Telesdon revida com um soco e parte para cima, então Doraco o levanta nas costas, mas antes que a luta terminasse, um Killjoy Black aparece de repente e com apenas um tiro, destrói os 2 Kaijus facilmente. Enquanto Ultraman Zero vagava pelo cemitério dos monstros, Bemular, Telesdon, Gudon e Sadora despertaram e ambos os 4 tentaram atacá-lo. O Ultraman espancou Gudon e Sadora até a morte. Telesdon e Bemular atacaram com suas bolas de fogo e a energia azul, mas sem sucesso. O gigante usou suas Micro Sluggers e cortou a dupla de monstros fatalmente. Após uma série de terremotos na área T7B, a SHIELD decide investigar o caso. Em um túnel que estava em construção, eles encontraram uma mulher subterrânea, que invocou Telesdon com um grito estranho e o enviou para atacar a cidade. O Kaiju atacou Daichi e Asuna com seu raio enquanto a dupla fugia para o Shio Mosquete. Eles dispararam um projétil na criatura, mas Telesdon acaba saindo de vista e atacando o veículo por trás, mordendo-o. Asuna disparou os sinalizadores, assustando o verme gigante e fazendo-o soltar o veículo. Depois, Telesdon escapa de volta para o subsolo. Na noite seguinte, a mulher invoca Telesdon novamente. O monstro irrompe do asfalto e destrói um quarteirão inteiro com seu raio de calor. Daichi salva Asuna, que ficou desacordada com o ataque, e se transformou em Ultraman X. Telesdon avança contra o gigante, mas é golpeado na cabeça e peito, sendo obrigado a recuar. Então o monstro saltou e rodopiou no ar como uma broca, acertando o gigante de luz em cheio, jogando-o no chão. Ultraman X levanta, procurando Telesdon. O Kaiju aproveita e o ataca por trás, dando uma forte cabeçada em Ultraman X e o jogando no chão novamente. Depois o Kaiju começa a golpeá-lo com seu bico, ferindo o gigante. Então Hayato e Wataru usaram um novo Ultra Laser feito com o poder do Ultraman em Telesdon, o tirando da mira de X e forçando-o a segui-los, enquanto Rui e Mamoru enviaram os dados de Cyber Eleking para X, permitindo que ele se recuperasse e ganhasse a armadura de Eleking. Telesdon avançou com o mesmo ataque que derrubou o Ultraman anteriormente, mas o gigante de luz usa um tentáculo elétrico, o agarra e o arremessa para o outro lado, antes de disparar um raio elétrico, transformando Telesdon numa Spark Doll. Quando o alienígena Babarui se disfarça de Ultraman Orb como parte do plano da União de Invasão Planetária, Telesdon emerge do subsolo e avança contra o gigante disfarçado e o acerta com uma cabeçada, o jogando no chão. O monstro avança enquanto o alien o impede de se aproximar,
mas é jogado no chão e queimado pelo raio de calor do Telesdon. O Orb disfarçado avança e joga Telesdon no chão. O Kaiju desiste da luta e volta para o subsolo. Algum tempo depois, Demaga, Telesdon e Gomes surgem debaixo da terra. Ultraman Orb aparece e quando estava pronto para enfrentar os Kaijus, de repente os 3 monstros caem no chão, mortos. Ultraman verificou o pulso de Telesdon, mas só tinha pele. Em respeito, ele fechou os olhos de Telesdon antes de se afastar e observar os 3 Kaijus mortos em choque. Irritado por ter sido despertado pela construção de uma geofronte subterrânea, Telesdon subiu à superfície, causando um tumulto. Então Sevenger, pilotada pela Yoko, pousa atrás de Telesdon, que se vira. O mecha tenta acertá-lo, mas o Kaiju se solta. Então Haruki dispara um sinalizador e o atrai para longe da cidade. Telesdon tenta destruir o Speed, mas erra os ataques, até que para ao ouvir o barulho de uma sirene próxima, ficando mais irritado e destruindo um bairro no processo, antes de escavar de volta para debaixo da terra. Mais tarde, Telesdon retorna à superfície, causando destruição. Haruki pilota o Sevenger até o Kaiju e ambos avançam para um combate, com o Sevenger agarrando a cabeça de Telesdon, mas o mesmo se solta e morde o braço do mecha. Sevenger se solta e dispara sua mão no pescoço do verme, mas Telesdon consegue desviar e revida com uma poderosa cabeçada, deixando Sevenger fora de combate, e obrigando Haruki a se transformar em Ultraman Z e em sua forma Beta Smash. O gigante de luz avança e agarra Telesdon chutando seu flanco antes de derrubá-lo com um poderoso soco. O verme se levanta, mas é agarrado pela cabeça, levando alguns golpes antes de ser jogado contra o chão 2 vezes. Então ele usa seu raio de calor, acertando o Zete em cheio. Depois ele se levanta, pula e rodopia no ar, se convertendo numa broca e derrubando o Zete no chão. Ele usa esse ataque novamente, causando imensa dor no Ultra, antes de ser arremessado contra um prédio por Window. O Kaiju se levanta apenas para cair no chão novamente pelos ataques do novo mecha. Então Cérebro joga uma medalha de giras na boca de Telesdon e o torna mais poderoso, ganhando até uma gola de giras. Com o power-up, Telesdon dispara um fluxo de calor muito poderoso em Ultraman e Window, derrubando ambos no chão. O gigante se levanta e dispara seu raio Zestial, mas Telesdon absorve o ataque e devolve, acertando o Ultraman e o Window novamente. Então Haruki muda para a forma Alpha Rage, enquanto Telesdon dispara vários raios nele. Aproveitando a distração, Yoko levanta o Window e avança contra Telesdon, fazendo o Kaiju cambalear com uma trombada. Depois ela arranca a gola de Telesdon com a força do próprio mecha, e assim o gigante de luz e o Window usam seus poderes e juntos destrói Telesdon com uma forte explosão. Enquanto Ultraman Decker enfrentava Goldon e Pagos, um Telesdon sai da parede do subsolo, seguido por uma coluna de Tyun e Taos. Vendo que estava cercado, Kanata invoca o monstro Agira, que com apenas um único golpe de seu chifre mata Telesdon com uma explosão. Telesdon possui garras e força suficiente para escavar o subsolo em velocidades moderadas. O site oficial de Ultraman Z explica que Telesdon escava gerando uma espécie de onda de ultra-oscilação em seu bico, algo semelhante à forma como Gomori escava. Telesdon pode exalar um fluxo mortal de chamas de sua boca, estimado em 2000 graus Celsius. Essas chamas podem matar kaijus mais fracos e até queimar a pele de Ultras. Ele também pode disparar bolas de fogo, embora com poder bem reduzido. Além de poder escavar, Telesdon sabe muito bem se defender no corpo a corpo, usando sua cabeça como um ariete eficaz e seu bico afiado contra seus inimigos, capaz de ferir até mesmo o Ultraman visto em Ultraman X. Ao pular no ar, Telesdon é capaz de girar como uma broca tanto para viajar mais rápido no subsolo quanto para um ataque poderoso capaz de derrubar seus oponentes com facilidade. Em sua forma modificada, ao focar o poder na sua gola, Telesdon libera um raio extremamente poderoso, capaz de causar danos a Zete e danificar o Window. Ele pode disparar vários raios menores da ponta da gola também. Telesdon pode emitir uma barreira de energia ao redor do folho, que serve para bloquear e redirecionar ataques como o raio Zestium de Ultraman Z. Telesdon fez uma participação especial no filme da Toho Terror of Mechagodzilla,
sendo nos desenhos anatômicos do Dr. Mafune. O roteirista Nakano Takao escolheu deliberadamente adicionar Telesdom ao episódio 3 como contraste com o Kaiju Burden do episódio anterior, que é um Kaiju voador. Ele também disse que a ideia do ataque de broca de Telesdom é baseado nas criaturas da franquia Tremors, aqui no Brasil como o ataque dos vermes malditos. O episódio 6 de Ultraman Decker marca a última vez que o traje de Telesdom, usado desde Ultra Galaxy Mega Monster Battle, é utilizado, antes de ser modificado para Nesutron em Ultraman Arc e mais tarde sendo modificado para Gedrago em Ultraman Omega. Telesdom é um kaiju que é até que bem recorrente na franquia, aparecendo em diversas séries e até em festivais. Porém, ele não é tão bem aproveitado quanto deveria, pois em algumas ocasiões ele aparece apenas para morrer. Mas ainda assim é um kaiju bem interessante, com diversas habilidades bem criativas, um visual até que bem fofinho e boas cenas de batalha, sendo mais um dos vários kaijus mega criativos da franquia Ultraman.